Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Tudo bem? Estamos de volta para mais um estudo no projeto Auxílio ao Mestre. Para você que não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdo para a Escola Bíblica Dominical. Nesse quarto e último trimestre de 2020, nós estamos produzindo o material e estamos distribuindo gratuitamente para os professores e professoras. E o tema que nós estamos abordando é o retorno ao Ribeiro de Querite, os dilemas e conflitos dos profetas usados por Deus. Este trimestre, no nosso foco e objetivo é mostrar o ser humano, o profeta que era usado por Deus, seus dilemas, seus conflitos, suas crises, as suas dificuldades pelas quais passaram e como esses homens renunciaram tudo para serem porta-voz do Senhor. Mais do que nunca precisamos retornar ao Ribeiro de Querite, que é o lugar de ser alimentado por Deus, é o lugar de dependência de Deus, é o lugar de ser fortalecido por Deus. Não confiar na nossa própria capacidade, mas confiar na graça, na misericórdia de Deus. Hoje estaremos estudando a lição de número 5. Daniel, um missionário em terra pagã. Texto-chave. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel, capítulo 1, verso 8. Texto base da lição. Daniel, capítulo 1, versos de 1 ao 6. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Bem, meu amado, esta lição de hoje é uma lição também maravilhosa, inspirada pelo nosso Deus. Nós vamos compreender a história e o dilema de Daniel. Deus já havia falado por intermédio dos profetas que traria destruição em Jerusalém, porque o povo pecou contra Deus, o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor e provocou a ira de Deus. E chegou o momento agora dessa justiça implacável de Deus recair sobre Jerusalém.
Nabucodonosor, ele dominou Jerusalém, sitiou, levou o seu rei, levou peças e utensílios da casa do Senhor e colocou diante do templo do seu Deus, mas ele levou também um grupo de jovens da realeza. E dentre esses jovens, irmãos, encontrava-se Daniel. Daniel foi arrancado do seu convívio, da família, do pai, da mãe, dos irmãos, dos familiares, foi arrancado da sua terra contra sua vontade e levado como escravo, como cativo para a Babilônia. Afinal de contas, por que Deus permitiria que alguém tão fiel, dedicado a Ele, como era Daniel, fosse levado para a Babilônia na primeira leva? Porque esse cativeiro ele se deu em 3 etapas. Daniel foi na primeira etapa, ele estava no grupo dos que foram os primeiros a chegar à Babilônia como escravos, deportados para a Babilônia. Nós vamos compreender que Daniel, ele não tinha respostas. Ele não tinha, até aquele momento, uma compreensão do propósito e o desígnio de Deus. Mas em todas as adversidades, em todos os momentos, Daniel nunca perdeu a sua fé. Ele sempre se manteve fiel a Deus. Nós vamos compreender no decorrer desta lição que Daniel ele enfrentou a morte por diversas vezes por conta das suas convicções, por conta da palavra de Deus. Daniel conseguiu se manter íntegro ao Senhor, apesar de estar em uma terra pagã cercada por um covil de lobos vorazes que estavam sempre arquitetando contra a sua vida. Uma dura realidade. Nesta primeira sessão, nós vamos compreender a realidade que se abateu sobre Jerusalém, em virtude dos seus pecados, e a dura realidade com a qual Daniel, um servo verdadeiro, temente a Deus, ele se deparou. Não foi nada agradável para Daniel. Ele estava vivendo ali os seus dilemas e os seus conflitos. Mesmo sendo fiel a Deus, ele não estava envolvido com os pecados da nação, mas ele se viu diante de uma situação contrária, uma situação muito difícil. E como manter a fé diante de situações como a que Daniel viveu? Então nós vamos falar sobre a dura realidade a qual Daniel se deparou. Decadência espiritual e suas consequências. Após inúmeras oportunidades de reconciliação com Deus, Jerusalém sofreu a primeira das 3 derrotas para o rei Nabucodonosor. A razão da derrota de Judá não se deu por causa do poderio bélico do inimigo, mas por conta dos seus fracassos espirituais e o desprezo para com o Senhor. Historicamente, Judá venceu inimigos muito mais poderosos, ocasião em que buscaram ao Senhor de todo o coração. Daniel era ainda bem jovem quando testemunhou a decadência espiritual de seu povo e as terríveis consequências de seus pecados. Nós vamos ver aqui, amados, que a razão do fracasso de Judá pela derrota para a Babilônia, Nabucodonosor, não foi necessariamente porque Nabucodonosor possuía um exército poderoso. Em outra ocasião, o rei Ezequias, também rei de Judá, ele se deparou com um exército de Senaqueribe, um exército muito poderoso. Então, ele buscou a Deus e Deus reverteu aquele quadro, todo Judá clamou a Deus. Mas no caso de Nabucodonosor, Israel foi derrotado, na verdade, Judá foi derrotado, em virtude dos seus fracassos e derrotas, meu irmão, na vida espiritual
e o desprezo que eles demonstraram para com o Senhor. Então há derrotas na nossa vida que o Deus permite, não que o diabo seja poderoso, não que o diabo tenha poder de nos derrotar, mas é porque nós descuidamos, fracassamos na nossa vida espiritual. Como eu já destaquei, historicamente Judá já tinha enfrentado inimigos muito mais poderosos. E o segredo de se lidar com guerras e conflitos é buscar a Deus, depender de Deus, se humilhar diante de Deus, fazer a confissão dos seus pecados. Foi o que Judá não fez. Daí a razão do fracasso e a derrota para Nabucodonosor. E o jovem Daniel, ele era ainda bem jovem, quando ele foi testemunha ocular desta decadência moral, ética, espiritual em Judá, no meio do seu povo. E Daniel também, ele foi testemunha ocular das terríveis consequências dos pecados cometidos pela nação. Então, meu querido, quando nós descuidamos da nossa vida espiritual, quando nós desprezamos ao Senhor e sofremos derrotas espirituais, porque nós não buscamos a Deus como buscávamos antes, meu querido, o inimigo, ainda que ele não seja tão poderoso, ele irá nos derrotar, nos escravizar e nós veremos as consequências do nosso pecado e o nosso desprezo para com a palavra do nosso Deus. Da segurança do lar para o cativeiro. O jovem Daniel viu sua vida mudar drasticamente. Ele foi arrancado de seu lar, de seu povo e de sua terra contra a sua vontade. Para os pais foi uma dor terrível ver o filho ser conduzido a uma terra pagã e hostil. Por qual razão o Senhor permitiu que um jovem tão fiel e dedicado como Daniel fosse retirado bruscamente de seu lar na frente de seus pais e familiares? Há momentos que nossa razão não compreenderá as razões do Senhor. O tempo e a fé nos consolará e sarará nossas feridas, até que nossos olhos espirituais consigam enxergar o que Deus está realizando. Aqui nós nos deparamos, meu amado, com um dilema, um conflito por parte de Daniel. Daniel, meu amado, ele estava, vamos dizer assim, em casa, adorando a Deus, servindo ao Senhor, foi educado pelos pais. A nação estava em pecado, mas a família de Daniel, ela teve zelo de ensinar a ele os valores, os princípios éticos e morais do Deus Todo-Poderoso. Só que quando Nabucodonosor, seu exército, invade Jerusalém, ao invés de ir para o cativeiro, aqueles que estavam envolvidos na idolatria com o pecado que atraíram a maldição, meu querido, os guardas, os comandantes, por ordem de Nabucodonosor, foi a casa de Daniel, porque ele era o quê? Um membro da realeza. Então ele foi arrancado dos braços do pai, da mãe, do convívio familiar, ele foi arrancado da sua terra, da sua cultura, meu irmão, de forma bruta, de forma até agressiva, violenta, contra a sua vontade, para uma terra pagã e hostil. Olha que situação terrível. Um jovem que adorava a Deus, que era educado no temor de Deus, passar por uma situação dessa. Agora, se coloque no lugar de Daniel. Por qual razão Deus estava permitindo? O questionamento de Daniel: Deus, eu sirvo ao Senhor, e por que o Senhor está permitindo essa situação sobre a minha vida? Eu sou fiel ao Senhor, meus pais temem ao Senhor. Para os pais de Daniel, meu irmão, foi uma situação humilhante, foi uma situação, vamos dizer, trágica, foi uma dor imensurável que os pais sentiram ao ver o filho sendo arrancado, conduzido para uma terra de idolatria, para uma terra de pecado. Meu querido, há momentos na nossa vida que a minha razão
e a sua razão não entenderão e compreenderão as razões do Senhor. Isso é um fato. Nós caminhamos pela fé, nós somos consolados pelo Espírito Santo, porque no tempo certo, talvez no calor das emoções, nós não tenhamos uma dimensão exata do propósito de Deus. Até questionamos o seu amor, o seu propósito para com as nossas vidas. Mas com o tempo, os nossos olhos espirituais se abrirão e nós poderemos compreender qual é o propósito de Deus até no sofrimento, até no momento de dor, até no momento de conflito, no momento de perda, no momento que para nós parece que Deus nos desamparou. Daniel viveu isso. Ele estava num dia na segurança do seu lar e no outro dia sendo acorrentado e levado cativo para Babilônia. Texto bíblico. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías, capítulo 55, versos de 8 ao 9. Esse texto aqui traduz exatamente aquilo que Daniel não conseguiu compreender, aquilo que foge à minha compreensão e à minha razão, porque os pensamentos de Deus, irmãos, eles estão muito acima dos nossos pensamentos. Os projetos e os planos de Deus, os caminhos de Deus, estão muito além dos nossos caminhos, dos nossos projetos. Então, o que nos resta diante de momentos de perda, de tragédia, como Daniel passou, irmãos, é confiar que Deus está no controle, que Deus está nos conduzindo. Pode parecer que somos masoquistas, que estamos usando a fé como um escape, mas na verdade, meu amado, nós temos que compreender esta verdade, que por mais que nós caminhemos com Deus e andemos com o Senhor, nem sempre será possível compreender, discernir o que Ele está realizando, mas o tempo trará para nós respostas e nos fará entender e compreender, e ainda glorificaremos a Deus por aquele dia de angústia, aquele dia de aflição, aquele dia que nós não conseguimos compreender o que Deus estava realizando nas nossas vidas. Uma viagem só de ida. Quando Daniel foi conduzido para a Babilônia, ele não tinha a mínima ideia do que o aguardava naquela terra pagã e qual o propósito de Deus para a sua vida naquele lugar. Ele jamais tornaria a ver Jerusalém, tampouco o rosto de seus pais ou de seus familiares. Apesar de tudo isto, seu coração jamais se inclinaria diante de outros deuses. Daniel foi usado pelo Senhor de forma extraordinária e estratégica. O preço que ele pagou foi muito alto. Todos aos quais Deus chama, segundo o seu propósito, passarão pelos desertos das aflições. Meu amado, a viagem de Daniel, ou o exílio de Daniel para o cativeiro babilônico, era apenas uma passagem de ida. Ele não retornaria mais a Jerusalém. Ele morreria por lá. Irmão Mauro, mas que Deus é este que permite um jovem sincero, adorador, passar por uma situação dessa? Meu querido, nós compreendemos quando Daniel foi para a Babilônia, na cabeça daquele jovem passava muitos questionamentos. Na cabeça dele, muitas coisas ele não conseguia compreender. Ele não tinha ideia daquilo que o aguardaria lá na Babilônia e qual era
o propósito de Deus para a vida dele. Porque quem serve a Deus e tem uma vida de comunhão com Deus como Daniel, ele pode não ter todas as respostas, mas ele compreende que Deus tem um propósito em tudo que está sucedendo. Embora ele não compreenda no momento, mas ele tem certeza que Deus tem um propósito que vai além da sua capacidade de assimilar e de compreender. E outro dilema que nós vemos, que ele jamais retornaria para Jerusalém. Ele jamais veria o rosto dos seus pais, a sua mãe chorando, lágrimas escorrendo dos olhos dos seus pais, a família em angústia profunda. Meu irmão, aquele lar, ele foi destruído, sofreu uma tragédia, irmãos, muito grande, um golpe muito duro. Agora, com tudo que Daniel passou, amado, ele nunca abriu mão das suas convicções. Ele nunca abriu mão do zelo para com Deus. Ele nunca se inclinaria diante de outros deuses, ainda que isso lhe custasse a vida. Quero destacar que Daniel, meu amado, no período que ele esteve na Babilônia, ele foi usado pelo Senhor de forma extraordinária. Deus revelando para ele sonhos, Deus colocando ele no alto escalão do governo e Deus o colocou numa posição estratégica. Agora, meu amado, o preço que ele pagou, meu amado, foi um preço muito alto. Ele foi muito usado por Deus. Ele entrou para a história, deixou um legado, mas o preço da chamada foi um preço muito amargo, um preço muito alto. Eu destaco que todos, sem exceção, todos aqueles que são chamados por Deus, segundo o seu propósito, meu irmão, passarão pelos desertos das aflições. Abraão passou, Davi passou, Elias passou, os profetas passaram, eu passo, você passa. Por quê? Porque Deus tem um propósito para as nossas vidas. E é no deserto da aflição que Ele nos trará ensinamentos e lições que nós só conseguiremos assimilar em meio às adversidades e aos desertos. Com os pés na Babilônia e Deus no coração. Nesta sessão, no segundo momento da lição, nós vamos compreender que Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia de forma alguma contaminou seu coração, o seu caráter, os seus valores morais, éticos, seus princípios. Ele estava numa terra de corrupção, uma terra de imoralidade. Mas Deus habitava e reinava no coração de Daniel. O crente em Jesus Cristo, ele pode estar em qualquer ambiente, desde que Deus esteja reinando no seu coração. Nós estamos no mundo, mas o mundo não está no nosso coração, porque Deus, ele reina nos nossos corações. Então Daniel estava com os pés na Babilônia, mas Deus estava no seu coração. Fazer a diferença, um alto risco. O grupo de jovens judeus deportados era grande. Muitos deles foram seduzidos pela glória e esplendor da Babilônia. O rei deu ordens acerca da dieta alimentar deles. O cardápio era consagrado a ídolos, o que era contrário aos princípios da fé judaica. Daniel e mais 3 jovens recusaram-se a acatar tais ordens. Eles estavam dispostos a correr riscos e até morrer, em virtude das suas convicções. Estes 4 jovens foram fiéis ao Senhor, estavam na Babilônia, mas a Babilônia não os contaminou. Os demais jovens judeus não tiveram coragem de se posicionar, não queriam correr riscos. Aqui nós destacamos, irmãos, mais um conflito por conta do profeta Daniel. Ele e mais os seus 3 amigos. Nós vamos ver que eles foram deportados para a Babilônia e o rei Nabucodonosor determinou, olha só, não era um privilégio, era uma ordem do rei,
que todos comessem e bebessem daquilo que ele comia e bebia. Aí alguém pode falar, nossa, mas que bênção, os meninos estavam sendo tratados a pão de ló. Meu querido, estava não, meu querido, porque aquela comida era consagrada a ídolos, era consagrada a demônios. E Daniel, ele discerniu, compreendeu que ele iria se contaminar, porque aquilo era contra os princípios da fé judaica. Eu estou na Babilônia, mas o meu coração e os meus princípios, eles foram muito bem estabelecidos pelos meus pais, que me ensinaram o temor do Senhor. Eu não vou me contaminar com essa comida. Meu irmão, Daniel conseguiu convencer mais outros 3 jovens. Nós entendemos que o grupo de jovens judeus que foram levados de Israel era um grupo muito grande. Agora, meu amado, somente 4 tiveram coragem de se posicionar, se recusar a obedecer à ordem do rei, colocando a vida deles em risco. Eles falaram, nós preferimos morrer. E nós vemos que esses jovens, eles enfrentaram a morte por diversas vezes, por conta das suas convicções. Eles estavam na Babilônia, mas eles não permitiriam que a Babilônia mudasse os seus valores, os seus princípios e as suas convicções. Eles foram fiéis a Deus numa terra de idolatria. Agora nós observamos o seguinte, irmão, que não é todo mundo que tem essa disposição, essa coragem, não. Os demais jovens que estavam junto com eles ficaram fascinados com a glória, com o encanto, com a beleza da Babilônia, com os seus palácios, com a cidade magnífica, os jardins suspensos da Babilônia. Eles ficaram maravilhados, meu querido, e eles não tinham o quê? Opinião formada. Eles não tinham coragem de lutar e de morrer por aquilo que eles acreditavam. Eles se contaminaram. Eles não foram honrados por Deus. Não é porque Deus tinha Daniel em preferência. Daniel é que tinha preferência para com Deus. Ele falou, olha, o meu Deus é o Deus verdadeiro. Eu vou honrá-lo, ainda que eu morra de fome, mas eu não vou me sujeitar a isso. Então nós vemos ali Daniel enfrentando perigos da ordem de um rei ditador, sanguinário, e ele e esses jovens estavam decididos a morrer pela sua fé. Já os outros não queriam correr nenhum risco. Meu irmão, quem quer servir a Deus vai enfrentar risco, vai enfrentar perigos, meu querido. Não tem como você viver numa mão com açúcar. Não tem como você viver uma vida light sem ter problemas, sem enfrentar dificuldades. Nós temos que lutar pelas nossas convicções, pelos nossos valores e os nossos princípios, com respeito perante a sociedade, na faculdade, no trabalho e na nossa opinião. Nós temos opinião formada, fundamentada a partir dos valores e princípios do pensamento judaico-cristão. Nós somos conservadores. Uma vigília de oração em terra pagã. Em certa ocasião, Nabucodonosor determinou a morte de todos os sábios. Ele determinou que lhe fosse relatado um sonho que teve e sua interpretação. A ordem de executar a todos já havia sido dada. Daniel e seus amigos seriam mortos na ocasião. De forma ousada e confiante, o jovem judeu pediu ao rei um prazo. Seria o tempo necessário em que ele e seus 3 amigos buscariam ao Senhor para que o sonho do rei e sua interpretação lhes fosse revelado. Após uma noite de vigília em oração, o Senhor revelou o sonho e sua interpretação. O esforço foi recompensado. Meu amado, você já participou de vigília de oração? Hoje, esta geração aí, muitos não sabem o que é vigília de oração.
Muitos sabem o que é balada, o que é noitada, o que é curtição. Vigília de oração, meu amado, eu já participei de várias. Começava às vezes 9 horas da noite, 10 horas da noite, e até 4 horas, 5 horas da manhã, e tem alguns lugares que começava mais cedo e até o dia seguinte. Era a vigília para buscar revestimento, para buscar poder, para buscar autoridade da parte de Deus, para vencer as astutas ciladas do diabo e ser revestido pelo poder de Deus. Nabucodonosor, irmãos, ele teve um sonho e ele determinou que os seus sábios, os seus magos encantadores, seus conselheiros, falassem para ele o que foi que ele sonhou e a interpretação do sonho. Aí os magos dele, os adivinhadores, falaram: rei, só Deus pode fazer isso. Falar o que você sonhou, conta-nos pelo menos o sonho. Ele falou: não, vocês estão me enrolando. Vocês servem para quê? Vou mandar matar. Ele falou: mata todos eles, executa todos, porque não serve para nada. Eu estou perdendo tempo com esses miseráveis, estou perdendo tempo com esses que não têm nada para me oferecer. E a ordem de matar e executar todos foi determinada pelo rei. E Daniel e seus amigos seriam mortos naquela ocasião. Então Daniel, meu irmão, ele e seus amigos enfrentaram a morte por diversas vezes na Babilônia. Agora nós destacamos o seguinte: Daniel não ficou de braço cruzado, meu irmão. Deus, nós vamos morrer, né? Nós vamos para o céu, nós vamos morrer aqui na Babilônia, crente verdadeiro. Chegou a nossa hora. Daniel não se deu por derrotado, não, meu querido. Ele falou: já que eu vou morrer mesmo, eu vou diante do rei, de forma ousada. E não é qualquer um que chegava diante do rei, não, meu querido. Daniel entrou diante do rei com ousadia e confiança, não nele mesmo, mas ele estava confiado no Deus que ele servia. Ele falou: olha, rei, não executa a ordem não, dá só mais uma noite e nós amanhã falaremos para você o que você sonhou e a interpretação do sonho. Meu irmão, o rei acatou o pedido de Daniel. Então só faz isso, meu querido, quem tem experiência com Deus. Só faz isso, meu irmão, quem tem comunhão com Deus. Então ele reuniu os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que receberam esses nomes babilônicos, e agora eles uniram-se em oração. Eu vejo da parte de Daniel, meu irmão, não é um individualismo. Ele falou: eu vou orar e as coisas vão acontecer. Daniel chamou os 3 amigos porque estavam todos no mesmo barco, meu querido. Eles estavam todos no mesmo barco e eles passaram uma vigília de oração em terra pagã, terra de idolatria, terra de falsos deuses, terra que não temia ao Senhor, mas eles se inauguraram a primeira vigília na Babilônia, buscando o Deus vivo, o Deus verdadeiro, porque Deus, ele não está limitado a Israel, Deus não está limitado a Judá, Deus é Senhor de toda a terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam, meu querido. Então Deus era o Deus que estava presente para ouvir a oração daqueles jovens. Eles passaram uma noite em oração, uma madrugada, orando, buscando a Deus. E Deus, meu irmão, no decorrer da madrugada, no decorrer do clamor, da vigília, o Espírito Santo trouxe para eles o sonho, falou o que foi que Nabucodonosor havia sonhado e deu a eles a interpretação, porque, como disseram os magos, os adivinhadores, somente Deus, e que Deus é este, o único e verdadeiro Deus, poderia fazer aquilo. Meu amado, o esforço e a dedicação de Daniel, ele foi recompensado. Se ele não busca Deus, se ele não passa uma noite de vigília, ele teria havido a morte.
ele presenciaria a morte. Meu querido, tem crente que está morrendo porque não ora, tem crente que está morrendo porque não jejua, tem crente que está frio espiritual, está numa fraqueza espiritual porque não sabe qual foi a última vez que ele orou, jejuou ou que participou de uma vigília de oração, meu querido. Pode perguntar quando foi a última vez que ele foi convidado para um casamento, para uma festa, para um evento social que ele lembra. Mas qual foi a última vez que você se esforçou no jejum, na oração e passar uma madrugada buscando a presença de Deus? Porque se você não tivesse a resposta, você morreria no dia seguinte. Meu irmão, Daniel buscou a Deus e ele estava confiado e Deus trouxe a resposta. Então nós vemos ali uma vigília de oração em terra pagã. O ambiente não moldou Daniel, mas Daniel foi moldando o ambiente, porque ele estava na Babilônia, mas Deus estava reinando no seu coração. Coragem para falar a verdade de Deus. O rei teve um outro sonho. Nenhum de seus sábios puderam lhe dar a interpretação, ou então temiam fazê-lo, uma vez que se tratava de um juízo vindo da parte do Senhor. Daniel foi convocado. O rei contou-lhe o sonho. Sua interpretação não lhe seria agradável. Quem teria coragem de falar a verdade para um rei sanguinário e não temer pela própria vida? Daniel deu-lhe a interpretação e o exortou a abandonar o pecado e praticar a justiça. Nem todos têm coragem para falar a verdade. O medo de perder alguma coisa fala mais alto que a voz do Senhor. Meu querido, nós vamos vendo aqui de Daniel quantos dilemas esse rapaz enfrentou. Daniel estava sempre diante da morte, irmãos. Daniel estava sempre diante de situações que a vida dele estava em risco, conflitante. Nabucodonosor teve um sonho, irmãos, que ele viu uma árvore frondosa sendo cortada e acorrentada, e que naquele sonho um ser angelical dizia que passariam 7 tempos até que aquela árvore se humilhasse e ela seria restaurada. E o rei não conseguiu entender que sonho era aquele. Meu querido, chamou os magos, seus adivinhadores, seus encantadores, seus conselheiros, ninguém conseguia dar interpretação. Eu tenho a impressão que, na verdade, eles não queriam dar interpretação, eles estavam com medo de falar a verdade com o rei, meu querido. Estava com medo de falar a verdade, porque o sonho se tratava de um juízo da parte de Deus vindo sobre o rei, arrogante, soberbo, presunçoso e prepotente. Daniel foi chamado para ir diante do rei, meu irmão. E o rei, Daniel, conta-me a interpretação desse sonho que eu te contei. Daniel ficou pesaroso, pensando, falou: Daniel, não temas, não, fala tudo aquilo que o seu Deus falar com você. Fala comigo a verdade. E Daniel falou com ele a verdade, falou: olha, rei, quem dera que esse sonho fosse relacionado aos teus inimigos, mas esse sonho é relacionado a você. Você é arrogante, soberbo, altivo, e Deus vai arrancar de ti o teu reino, tu vai ser retirado do teu trono e tu vai pastar como animal 7 anos. Ele deu a interpretação, meu irmão. Só de dar interpretação para um rei como Nabucodonosor era praticamente assinar sentença de morte. Mas Daniel não ficou só nesse negócio não, meu irmão. Daniel foi adiante. Ele falou: olha, rei, eu te dou um conselho. Eu te dou um conselho. Arrepende-se dos seus pecados, larga a maldade, pratica a justiça e a misericórdia. Quem sabe este mal pode ser evitado sobre a sua vida. Meu irmão, quem é que falaria um trem desse com um rei, meu irmão? Um rei pagão, um rei sanguinário, um rei que qualquer chilique mandava matar a todos os sábios e conselheiros, irmão, porque não conseguiu interpretar um sonho. Daniel interpreta o sonho e fala dos pecados e joga na cara do rei. Meu irmão, meu querido, o Daniel era doido, meu irmão. Daniel não tinha juízo, não. Ou então ele estava cheio do Espírito Santo,
cheio da autoridade de Deus para falar a verdade, meu querido. Ele estava diante de um rei todo poderoso enquanto humano, comandando vários povos e nações, o homem mais poderoso do mundo da sua época, e Daniel jogando na cara dele os seus pecados, mandando ele mudar de vida. Meu irmão, tem que ter muita autoridade de Deus. E eu destaco aqui, meu irmão, nos nossos dias, nem todos têm esta coragem para falar a verdade. Tem gente que amarela, tem gente que tem medo de perder alguma coisa, perder um cargo, perder um privilégio, perder uma vantagem. Então, meu querido, o medo muitas vezes fala mais alto no coração de muitos crentes do que a voz do Senhor, porque ele tem medo, é medroso. Ah, não, vou me chamar de polêmico, problemático, e eu vou queimar o meu filme. Então, meu amado, você não serve para servir a Deus. Porque aquele que serve a Deus, ele fala a verdade, ainda que ele vá perder amizade, ainda que ele possa perder privilégios, cargo, posição, título, público, seguidores, dinheiro, ainda que ele vai perder tudo, mas importa para ele é entregar a mensagem de Deus, tá bom, meu amado? E Daniel entregou a mensagem de Deus quente e fervendo. Se Nabucodonosor não gostou, que comesse pouco, porque a verdade de Deus, ela é verdade, mesmo sendo um rei poderoso como Nabucodonosor, que era arrogante, pecador, homicida, que não usava de misericórdia para com ninguém, meu querido. Precisamos de homens assim. Daniel, ele enfrentou mais uma vez o perigo da morte. Um homem de fé nos bastidores do poder. Nesta sessão de número 3, que é a última sessão desta lição, nós vamos ver Daniel, que era um homem de fé genuína, nos bastidores do poder. Porque Daniel, ele esteve no alto escalão, ele era o segundo homem mais importante na Babilônia e também no Império Medo-Persa, com o rei Dario. Então, ali, meu irmão, era um monte de fura-olho. Eram todos contra Daniel, porque ele não era da Babilônia, ele não era do Império Medo-Persa, ele era judeu. Então, eram todos contra ele. Mas nós vamos ver que um homem de fé, cujo coração está firmado em Deus, 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas ele não será atingido. Um justo no covil de lobos. Daniel foi um estadista cuja excelência era reconhecida pelos reis e por toda a alta cúpula. Suas habilidades e competências eram decorrentes da sua fidelidade para com o Senhor. Uma lei diabólica foi estabelecida a fim de intimidá-lo quanto à sua constante prática de oração. Toda maldade que intentaram contra sua vida se voltou contra seus acusadores e suas famílias. Todos foram devorados por leões. A oração é a arma mais poderosa daquele que serve ao Senhor. O sucesso ou o fracasso espiritual estão interligados à sua prática constante. Nós vamos ver aqui o episódio em que Daniel foi jogado na cova dos leões. Então, Daniel, ele estava ali, meu irmão, no covil de lobos. O que é isso? É uma cova onde só tinha lobos. Ele era uma ovelha. Mas estavam todos querendo tirar a vida. Estavam tentando arrumar um pretexto, uma falha, um pecado, mas o homem era reto, o homem era íntegro. O homem não estava envolvido com suborno, com desvio de dinheiro. O homem não aceitava ser bajulado. O homem não era cercado de pessoas de má índole. Então eles procuraram um pretexto e eles observaram que Daniel orava 3 vezes ao dia e fizeram uma lei, meu irmão, diabólica, tirar debaixo do sovaco do diabo para intimidar Daniel, para tirar a vida dele,
Porque espiritualmente, irmãos, Satanás, os demônios, os principados estavam incomodados com Daniel, porque a oração de Daniel estava mudando os rumos da Babilônia, estava mudando também a situação do povo que estava cativo na Babilônia. O diabo queria matar, destruir os judeus, mas a oração de Daniel, 3 vezes ao dia, estava fazendo um estrago no mundo espiritual. Então, meu amado, o diabo praticamente ele entrou na vida desses líderes políticos daquela época e estabeleceram leis, uma lei específica para matar Daniel, por conta das orações que Daniel fazia. E eles determinaram que quem invocasse qualquer Deus que não o rei durante 30 dias, ele seria lançado na cova dos leões. E o rei, não sabendo de nada e muito vaidoso, foi colocado na posição de quase que Deus. E o rei assinou o decreto. Quando ele assinou o decreto, os homens fizeram um flagrante com Daniel. Daniel, mesmo sabendo da lei, ele pensava no seu coração: eu posso morrer, mas eu vou morrer orando. A minha vida está correndo risco. Ele abria as portas, escancarava a janela, meu querido. Porque quem serve a Deus não tem segredo oculto, não, meu querido. Quem serve a Deus, a vida dele, meu irmão, é um livro aberto. Não tem coisa, pecado oculta, coisa escondida, não, meu irmão. A vida dele é transparente, ele é autêntico, ele é verdadeiro. Daniel abriu as portas e todo mundo viu e falou assim: agora a gente pega ele. E pegaram, lançaram Daniel na cova dos leões contra a vontade do rei, porque o decreto do rei, a lei do rei não voltava atrás. O que Deus fez? Deus entrou dentro da cova, fechou a boca dos leões e preservou a vida de Daniel. Já os seus acusadores, irmãos, foram lançados nesta cova com sua família, seus filhos e esposos, e foram todos devorados. Então nós vemos aí, mais uma vez, Daniel, meu amado, não abrindo mão das suas convicções. Mudou agora a liderança e o governo. Vamos dizer que estava o governo Bolsonaro e agora estava um outro governo. Daniel não mudou a postura, não mudou o seu caráter, não abriu mão das suas convicções. Ele continuou sendo fiel a Deus. Ele continuou orando, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, entenda e compreenda, meu irmão. A oração é a arma mais poderosa que Deus colocou nas nossas mãos, porque através da oração nós mexemos no mundo espiritual. Através da oração nós invocamos ao Senhor, e o crente ele vence não é brigando, esbravejando, na justiça confiado em homens, na justiça de humana como trapos de imundície. Ele vence é quando ele está de joelho, dobrado, suplicando a Deus. E essa oração não é aquela oração circunstancial, quando o problema bate na porta. Daniel orava 3 vezes ao dia, meu irmão, fazia vigília de oração. O segredo para viver, meu irmão, em desertos, sobreviver desertos e conflitos, pessoas que querem puxar o seu tapete, que estão torcendo para a sua desgraça, para a sua morte, para tudo dar errado na sua vida, é você a ter a prática da oração. Porque se você tem depósito com Deus, Deus ele move céus e terra, faz até leão jejuar. Faz leão jejuar. Os leões ficaram olhando para a cara de Daniel e Daniel olhando para a cara dos leões. E o Senhor lá fechando a boca dos leões. Meu querido, a oração, ela precisa ser constante. Nós temos que desenvolver a prática da oração. Ai, irmão Mauro, mas quando eu começo a orar, dói tudo, dói o joelho, dói a costela, dói o ombro, dói o pescoço. Esse negócio de ficar dobrado não dá não. Eu prefiro pedir oração na igreja, a caixinha da promessa. Vai nessa daí para você ver, meu querido. Fica nessa daí, preguiçoso, relaxado espiritual. Meu querido, a diferença entre o sucesso e o fracasso está interligado diretamente à prática constante da oração. É por isso que tem crente que é vitorioso e triunfa, e tem crente que é derrotado e fracassado, meu querido, mesmo servindo o mesmo Deus.
Daniel, ele fez a diferença, ele correu risco. Agora, aquele grupo de judeus, como nós já destacamos, aqueles jovens, eles tinham medo de correr risco, de correr perigo, de defender seus valores, suas convicções. Era aquele crente chuchu, aquele crente agente secreto que aguentava tudo calado. E eles foram promovidos. Nem fala da história deles, meu irmão. Fala da história de Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se curvaram ante a estátua de Nabucodonosor. Preferiram morrer, tendo a certeza da morte, do que se curvar diante de outro Deus, de se curvar diante de uma estátua. Eles foram ensinados pelos pais. Eles tinham prática da oração. Só faz isso quem tem vida com Deus e prática de oração constante. Amém, meu amado? Um compatriota abnegado. Para Daniel, não lhe seria difícil solicitar seu retorno à sua terra natal. Ele nunca se valeu da posição elevada para se auto-beneficiar. Ele compreendeu que o Senhor o havia colocado em uma posição estratégica para ser canal de bênção. Ananias, Misael e Azarias foram promovidos por conta da sua influência. Segundo a história, foi ele quem recepcionou os judeus vindos de Jerusalém. Semelhante a José no Egito, Daniel entendeu que o Senhor o enviara entre os primeiros cativos para socorrer todos os judeus que chegavam tristes e desesperançados na Babilônia. Meu irmão, olha a abnegação de Daniel. Era um verdadeiro compatriota. Ele estava numa terra pagã e vendo o seu povo, a sua nação sendo derrotada e sendo conduzido como escravos para a Babilônia. E Daniel, ele se compadece do seu povo. Então eu compreendo aqui que pela influência que Daniel tinha perante Nabucodonosor e até o rei Dario, ou o rei Dário, que gostava muito dele no Império Medo-Persa, quando o rei Ciro determinou a libertação do povo do cativeiro, nós vamos observar que Daniel, ele poderia solicitar a eles: olha, eu quero retornar para a minha terra. Ele conseguiria isso facilmente, em virtude da sua influência diante do alto escalão do governo. Mas Daniel, meu irmão, ele nunca usurpou, ele nunca se valeu da posição que ele ocupava para se autopromover, para se beneficiar, meu irmão. Ele compreendeu que a missão que Deus confiou a ele, a razão dele ter ido para a Babilônia, logo entre os primeiros cativos, agora ele conseguia entender claramente o porquê Deus o havia colocado no alto escalão do governo. O segundo homem mais importante na Babilônia e também no império do rei Ciro, o rei Dario, Império Medo-Persa. Porque Daniel, ele era canal de bênção. Através dele, Deus usou Daniel para abençoar Ananias, Misael e Azarias. Nós falamos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele solicitou que esses 3 jovens que fizeram passar uma vigília de oração com ele, que eles também fossem promovidos, porque eles ajudaram Daniel na oração. Daniel não passou uma noite orando sozinho. Então Daniel, ele tinha a capacidade de abençoar, mesmo não estando na sua terra. Ele abriu mão de voltar para Jerusalém, de recomeçar a sua vida e rico com muito dinheiro, porque cada pessoa que chegava em Babilônia, segundo a história, eu já li a história, fala que Daniel, ele ficou responsável de recepcionar os judeus que estavam chegando de Jerusalém. Aqueles judeus viram morte, tragédia, família sendo assassinada, estupro. Aquelas pessoas estavam ali desesperançadas, estavam vivendo um momento de angústia, pecaram contra o Senhor, foram levados, conduzidos como escravos, e ao chegarem ali, com quem que eles se deparam? Com um judeu, no alto escalão do governo, segundo o homem mais poderoso. Daniel estava ali como uma mão amiga para socorrer o aflito, o necessitado. Eu penso Daniel virando para as pessoas: olha, Deus
trouxe vocês de Israel, mas eu quero dizer, Deus aqui, Ele opera aqui na Babilônia, tá? Deus opera na Babilônia, Ele me colocou numa alto cargo e posição para preservar a vida de vocês. É algo que nós vemos parecido com José. O José foi levado para o Egito, meu irmão, ainda novo, para preservar a vida da sua família. Daniel, quando ele era jovem, ele não compreendeu porque Deus o estava tirando. Nem o seu pai, nem sua mãe, nem seus familiares. É bem provável que alguns dos parentes e familiares de Daniel, quando foram levados para o cativeiro, Daniel os estivesse recepcionando. E eles agora conseguiram entender por que Deus levou Daniel na frente. E Daniel compreendeu isso. E por conta disso, ele não pediu para voltar a Jerusalém. Ele permaneceu ali para ser canal de bênção, para orar, interceder pelo seu povo, porque o intento do diabo era matar e destruir os judeus. Mas Daniel era um porta-voz de Deus, era uma pessoa que influenciou a Babilônia, é uma pessoa que influenciou o Império Medo-Persa acerca do Deus vivo, único e verdadeiro. A oração e o conhecimento geram libertação. A velhice não era sinônimo de inutilidade para Daniel. Decorridos 70 anos do cativeiro, ele, de posse das profecias de Jeremias, entendeu que era chegado o fim da escravidão conforme o Senhor havia estabelecido. O conhecimento das promessas de Deus levou Daniel a interceder pela libertação do seu povo. Foram 21 dias de jejum e oração aos pés do Senhor. As orações foram ouvidas. O rei Ciro decretou a libertação dos cativos e o retorno a Jerusalém. Daniel não retornou com o seu povo, mas lutou em prol deles durante todo o cativeiro. Aqui nós compreendemos, irmãos, duas ferramentas poderosas na vida daquele que serve a Deus. É a oração e o conhecimento da palavra. Daniel não era mais aquele jovem, ele já era uma pessoa idosa com aproximadamente 90 anos de idade, mas ele estava em plena atividade e vigor espiritual e fervor de Deus. Decorridos 70 anos do cativeiro, Daniel, lendo as Escrituras, a palavra de Deus, ele se deparou com a profecia de Jeremias. Na profecia de Jeremias, Deus estabeleceu que o cativeiro duraria 70 anos. Daniel fez os cálculos e compreendeu que já estavam completando 70 anos do cativeiro babilônico. E ele agora se coloca em oração, em jejum, 21 dias. Daniel era um homem que a oração, meu irmão, era como o ar. Ele orava 3 vezes ao dia, fazia vigília na Babilônia. Meu irmão, Daniel influenciou a Babilônia. Daniel, ele trouxe o Deus de Israel, o Deus de Judá, o Deus vivo e verdadeiro, para a Babilônia. E ele colocou-se de jejum, oração durante 21 dias. E o anjo apresenta para ele e diz: desde o primeiro dia que você orou, eu fui enviado. Por conta das suas orações é que eu fui enviado. Depois desse período, meu irmão, nós vamos ver que Deus levantou o coração do rei Ciro. E o rei Ciro decretou a libertação do cativeiro. Ele diz: todos aqueles que servem o Deus único e verdadeiro, retornem para Jerusalém e reconstruam o templo ao Senhor. Meu querido, isso ali, nós vemos vários homens usados por Deus. Daniel não foi o único a orar. Nós vemos ali o papel de Esdras, nós vemos o papel de Neemias, nós vemos o papel de Jeremias, dos 3 jovens que oravam junto com ele. Nós vemos ali uma corrente, homens de Deus. Então, meu querido, Daniel, ele orou pela libertação dos cativos e o retorno deles a Jerusalém. Mas o próprio Daniel,
ele nunca voltou a Jerusalém. Daniel nunca retornou com o seu povo para Jerusalém. Ele já estava com mais de 90 anos de idade. Era uma viagem muito perigosa, cansativa. Ele não encontraria mais o seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família. Como reconstruir a vida? Ele preferiu permanecer lá e lá ser canal de bênção em prol do seu povo que ainda estava na Babilônia e sob o domínio do Império Medo-Persa. Daniel, meu amado, ele é um exemplo de alguém que abre mão dos seus direitos, dos seus privilégios e tem uma visão da coletividade, uma visão de abençoar vidas e abençoar pessoas. Ele não saiu, ele não voltou do cativeiro, mas ele orou para que todos fossem livres do cativeiro. Ele abriu mão de retornar para Jerusalém quando ele era novo e tinha influência junto aos reis, mas ele permaneceu, porque ele compreendeu que Deus o chamara para ser canal de bênção, instrumento nas mãos dele e influenciar a cúpula, a liderança, ainda que por muitas vezes ele colocou a vida dele em risco, mas ele nunca abriu mão da sua fidelidade, da adoração ao Senhor, das suas convicções e dos seus valores. Daniel enfrentou inúmeros dilemas. Um deles foi nunca retornar para Jerusalém. Meu irmão, você está disposto a ver os outros abençoados e você mesmo não poder receber aquela bênção? Paulo, ele fala sobre isso. Ele fala como pobres, mas enriquecendo a muitos. Meu querido, que Daniel seja uma fonte de inspiração para os nossos dias. Que Deus levante homens e mulheres com essa visão, com essa coragem de ser agentes abençoadores. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse estudo, por esta lição. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados a Ti. Ajuda-nos a viver uma fé autêntica e verdadeira. Meu Deus, nós não queremos abrir mão dos nossos valores, das nossas convicções, dos nossos princípios. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não o contaminou. Ele influenciou a Babilônia. Ele orava em Babilônia, ele fez vigília na Babilônia, ele orava 3 vezes ao dia, ele orou 21 dias. Meu Deus, a vida dele, por diversas vezes, ele correu risco por falar a verdade, por conta da vida que ele vivia com o Senhor, porque ele era fiel ao Senhor. Meu Deus, ajuda-nos a viver esta fé verdadeira, esta fé genuína, meu Pai, perante o Senhor e perante os homens, ó Pai. Que nós sejamos instrumento, canal de bênção, que nós não sejamos crentes egoístas, materialistas, que só vai à tua casa para buscar a bênção, que só vai à tua casa para buscar o milagre, que só vive atrás de campanha, de corrente, para se beneficiar, para receber algo do Senhor. Mas levanta homens que possam interceder pela nossa nação, interceder pelos pecadores, ser um compatriota, aquele que se compadece daquele que está numa situação de caos, numa situação de sem esperança, aquele que está, meu Deus, numa situação de profunda angústia, desespero, medo, depressão. Meu Deus, usa-nos nesta geração como o Senhor usou Daniel. Fica conosco e nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus, amém. Fique na paz, Deus te abençoe, meu amado, no nome de Jesus. Se você desejar esse slide, tem aí o meu telefone no rodapé, no meu WhatsApp. Me manda uma mensagem, coloca o seu nome, a cidade onde você mora e o estado, e eu vou enviar para você esse material, tá bom? Nós estamos produzindo esse material do 3º trimestre e do 4º trimestre.
no temor de Deus e na direção do Espírito Santo de Deus. Quero relembrar aqui aos irmãos que em caso de arrebatamento eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Amém, amados? Amém nada, irmão Mauro? Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui, porque em caso de arrebatamento, nós nos encontraremos com o Senhor por sobre as nuvens. Amém, meu amado? Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.